porque, como bem falou o Fábio, se permitirmos todos acessarem pela câmera, aí vai sobrecarregar muito o sistema, vai travar, nós vamos ter dificuldade, ok? Então, esperamos a compreensão de todos. Professora Maria Lúcia Bose, nossa querida titular do Departamento de Saúde Comunitária. Estou sentindo falta da professora Márcia Machado, desde ontem à noite disse-nos que ia ser uma das primeiras. Maria Lúcia Boss está dizendo que a Márcia está presente. Claro, vi. Márcia. Oi, Márcia. Márcia. Opa, já vi. Renato Evandro. Professor Castro Neves Filho. Temos 45 pessoas, já estamos nos preparando para começar, professor João. 11h07. Sim, não é? Podemos já começar? Doutora Fernanda? Apostos? Cadê a professora Fernanda? Ela não está aparecendo aqui no... Ela precisa aparecer. Professora Fernanda, ela está tentando acionar aí a câmera dela. Bom dia, professor Marcos. Tudo bem? Sou Marcos Rabelo. Querido amigo. Luciane Ponte, neuropsicóloga. Um abraço, Luciane. Virgínia, professora do nosso departamento de ciências morfofuncionais. Professora Virgínia Girão. Pronto, agora apareceu. Bom dia, Fernanda. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Igualmente. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que já estão aí conosco. Vamos então começar, pessoal? Vamos, sim. Fábio, cadê o Fábio? Fábio, nosso comandante aí, Fábio, podemos começar? Estou aqui, estou presente. Então, bom dia a todos, pessoal. Então, em meio a essa terrível crise, né, de enfrentamento à Covid-19, nós estamos nos permitindo dar uma pausa, né, nos números, nas projeções, na ciência dos ensaios, dos testes, das vacinas. Vamos tentar saltar um pouco o medo, o terror, as incertezas paralisantes. E vamos dar agora ouvidos às palavras, aos sentimentos, às artes. Vamos abrir aqui aspas. Afinal, né? Então, abrimos aqui as aspas. Pronto. Afinal, a beleza salvará o mundo, né? A frase de Dostoiévski nunca foi tão atual. Pois é justamente quando tantas coisas vão mal em torno de nós que é necessário falar da beleza do planeta e do humano que o habita. É o editorial da revista Canopé, citada por Todorov em seu famoso livro A Beleza Salvará o Mundo, fecha aspas. Então, como diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, a instituição que está promovendo esse evento, por meio do NUDEM, que é o Núcleo de Desenvolvimento e Educação Médica, entendemos que humanidades médicas é um elemento essencial na formação dos futuros profissionais de saúde. Temos a satisfação muito grande de abrir essa série de sessões nesse campo das humanidades. Nós teremos aí um período longo de atividades ligadas às artes, à cultura,
os sentimentos. Essas atividades vão de 7, hoje é o primeiro dia, até o dia 30 desse mês, 30 de abril, sempre às 11 horas, nas terças e quintas-feiras, ok? Essas sessões, elas foram idealizadas e estão sendo coordenadas pelos nossos queridos professores Álvaro Jorge Madeiro Leite, que é professor da nossa Faculdade de Medicina da UFC, na área de pediatria, professor titular dessa área, também professor de Humanidades Médicas e Habilidades de Comunicação. E também da nossa querida professora Fernanda Coutinho, do Departamento de Literatura da UFC. E é exatamente com a doutora Fernanda que nós vamos dar início, né, às nossas atividades. Já estão agradecendo a Fernanda pela sua parceria, a Fernanda que tem sido uma parceira muito importante nesse nosso trabalho, nessa nossa tentativa de desenvolver esse campo das humanidades médicas, de fazer esse campo, fazer com que esse campo tenha um papel-chave, né, permanente, estruturante, no processo de formação dos futuros profissionais da área de saúde, notadamente os profissionais de medicina. A Fernanda tem sempre participado das nossas atividades, sempre muito solícita, e é uma satisfação muito grande, professora Fernanda, tê-la conosco nessa nova modalidade, né, de sessões que eu estou achando muito interessante e que eu estou entendendo que esse aqui vai ser o momento de introdução dessa modalidade que esperamos que seja permanente. Então, eu acho que a crise nos proporcionou essa coisa boa que vai ser a instalação desse processo permanente de comunicação com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos professores, daqui, de outras partes, no campo aí, discutindo as artes, na perspectiva do desenvolvimento do que nós estamos chamando de educação para a sensibilidade. Ok? Bom dia, professora Fernanda. Um abraço. E vou agora desligar meu telefone, todos desliguemos os telefones, deixemos a palavra com a professora Fernanda e em seguida teremos a participação do professor Álvaro. Um abraço a todos. Então, bom dia para todo mundo. É um momento realmente muito singular na vida da humanidade e eu acho que, como o professor João falou, é algo extremamente importante que a gente ratifique cada vez mais essa proximidade entre dois paradigmas que não se sabe bem porque vêm sendo considerados distanciados a princípio, que seriam a arte e a ciência. Na realidade, talvez uma das heranças positivas desse nosso momento seja essa, a de a gente perceber com mais acuidade que essa distância é uma coisa completamente artificial e ineficaz no sentido de nós crescermos como indivíduos. Bom, nós vamos falar hoje de um escritor que é bastante conhecido, eu tenho certeza de que todos aqui têm algum tipo de relação com Chekhov, aliás, como dizem os russos, né? Eu estou apenas aqui fazendo um papagaiamento muito pouco convincente, mas todos nós já tivemos algum tipo de relação com ele, até porque ele é um dos grandes escritores do século XX. E não só é um dos grandes escritores, como ele vai conseguir realmente bulversar essa literatura a partir do século XX em duas áreas importantes e diferenciadas, que são exatamente a área da narrativa, né, da ficção narrativa, da ficção de narrativas curtas, no caso o conto, e também na área teatral. Então, ele vai conseguir fazer essas duas quebras de paradigma bastante interessantes e importantes. A literatura depois dele, o conto depois dele, jamais vai ser o mesmo. Assim como também a questão das peças teatrais. É bom a gente pensar que, no caso, já que há muitos médicos e outras pessoas da área envolvidas e participando dessa nossa conversa de hoje, é que Chekhov tem uma relação muito forte, muito intensa com a questão da medicina por várias razões. A primeira delas, a mais óbvia naturalmente, é de que ele foi
um médico, né? Esse médico que viveu essa dicotomia, essa realidade dupla de escritor e de médico, ele nasceu em 1860 numa cidadezinha da Rússia, Taganrog, uma cidade muito longe de Moscou, mais de 1.000 quilômetros de Moscou, e vai viver os seus 44 anos e morrerá na Alemanha, né, em Bad Weiler, na Alemanha, cidade da Alemanha, um tipo de balneário alemão, para onde ele foi exatamente por uma outra razão ligada também à área médica, que era exatamente o tratamento de uma afecção que o acometeu logo jovem, né, por volta dos 20 anos, como a gente já viu, ele vai viver só 44 anos, na casa dos 20 anos ele foi acometido de tuberculose. Portanto, que na época, naturalmente, como todo mundo sabe, era uma doença incurável, né? Então, ele ainda tem mais essa espécie de vivência pessoal, né? Essa vivência corporal de uma realidade muito ligada à questão da doença e à questão da sensibilidade também, tendo em vista o tipo de doença que ele contraiu, e, portanto, é mais uma forma de ele se aproximar dessa questão do tratamento com relação à questão humana, né? Através da literatura. Bom, então, uma outra coisa interessante também é para a gente falar sobre Chekhov, antes de realmente adentrar um pouco mais a questão da obra, existem dados pessoais, dados biográficos que são de uma importância muito grande. E um desses dados pessoais e biográficos é exatamente a questão da infância dele, que foi uma infância profundamente dramática, né? Tendo em vista que o pai dele, que nós não vamos entrar no mérito aqui, era uma pessoa extremamente severa, rude mesmo com os filhos, né? Eles tiveram 7 filhos, esse casal teve 7 filhos, um deles morreu logo bem criança, então se criaram 6 filhos, e foi uma vivência muito pesada entre eles, ligado tudo muito à pobreza, não foi só a pobreza que levou a isso. O pai dele tinha realmente alguns dados, assim, alguns aspectos psicopatológicos complicados, sobre o que ele vai falar posteriormente, o próprio Chekhov, e isso aí causou muito drama para ele, um drama pessoal muito forte logo no início da vida, né? Não só da dele, como também da dos irmãos. É tanto que mais tarde, agora já, né, na nossa época, um biógrafo dele, Virgil Tanás, que o professor Álvaro conhece bem, porque esse Virgil Tanás também escreveu uma biografia de Dostoiévski, ou seja, é um estudioso da literatura russa. O Virgil Tanás vai reportar uma frase do próprio Chekhov acerca dessa época da infância, em que ele diz o seguinte: com relação à infância, a única coisa que posso dizer é que realmente não pude usufruir desse período. A infância, para mim, nunca existiu. Então, é uma frase de uma dramaticidade grande e que vai ter, eu estou falando e estou acentuando isso, porque naturalmente isso aí vai ter uma repercussão dentro da própria ficção, principalmente da questão da narrativa do Chekhov, né? Bom, outra coisa que é importante a gente assinalar é que a literatura russa, né, que é uma literatura tão rica, tão densa, tão potente, na realidade ela é uma das últimas literaturas que vão surgir dentro do contexto da noção de literatura ocidental, porque ela vai surgir apenas no século XIX. E por que isso? Exatamente porque a gente sabe que a relação do próprio surgimento da literatura com a ideia de nação, né, de um povo constituído, é alguma coisa totalmente pertinente. Como a Rússia demorou bastante a se configurar como um Estado-nação, naturalmente isso aí vai demorar muito mais do que outras literaturas. Nessa época a gente já tinha uma literatura espanhola fulgurante, nós já tínhamos uma literatura francesa igualmente importante, dentre outras, mas a Rússia vai começar oficialmente apenas no século XIX. E eu estou falando tudo isso para acentuar a importância do Chekhov, para dizer que quando ele ainda era criança, a gente já tinha, ou quando ele já era criança ou adolescente, a gente já tinha circulando dentro desse ambiente da cultura russa, os textos de Gogol, né, que é um nome espetacular e fundador também da literatura russa. Nós já tínhamos a presença também de Turgenev,
que inclusive vai publicar o super famoso Pais e Filhos em 1862, né? Então, isso aí também já era uma coisa que se antecedeu à própria importância de Tchekhov dentro da literatura russa. Isso sem falar de Dostoiévski, né? Que vai publicar O Crime e Castigo, que seria a obra mais famosa dele, quando Tchekhov tinha apenas 6 anos de idade. Então, são dados importantes para a gente assinalar exatamente como é que Tchekhov vai se introduzir dentro desse meio, que também já estava habitado por Tolstói, né? A gente vai ter o monumentalíssimo Guerra e Paz aparecendo na literatura russa, na mesa dos leitores russos, nas mesas de cabeceira russas, quando Tchekhov tinha apenas 9 anos de idade. Então, é um panorama muito rico e é um panorama muito agressivo nesse sentido de a gente pensar que ele vai conseguir se contrapor com outro tipo de linguagem, até com outros tipos de formas literárias dentro desse ambiente que, neste momento aí, primava bem mais pelo romance até do que propriamente pelo conto, né? Com exceção mais do Gogol. Né? Então, a gente vai pensar isso aí, essa presença do Tchekhov na literatura russa, como uma construção de novos paradigmas. Com relação ao conto propriamente dito, a gente tem que pensar que ele vai também se agregar a dois nomes extremamente importantes dentro da noção de contística, que são exatamente o Poe, né, e o Maupassant. Então, quando ele começa a escrever os contos dele, ele já vai ter como espelhamento isso aí, o que os grandes nomes, como Poe e Maupassant, haviam construído. E ele vai conseguir exatamente criar uma nova inflexão dentro dessa noção de conto, porque com relação a Maupassant especificamente, os manuais de teoria da literatura, e nós mesmo como leitores, na hora que estamos folheando essas páginas, a gente tem a perfeita noção de que Maupassant, de uma maneira geral, ele vai trabalhar muito mais com a ideia de conto de acontecimento, que é exatamente o próprio nome está dizendo, né? Esse sintagma conto de acontecimento é isso. Ele vai contar uma história. Aconteceram coisas, houve modificações na vida das pessoas, existe uma sequência temporal importante para que esses fatos aconteçam, enfim. E ao final do texto, a gente vai ter mais ou menos uma espécie de solução proposta pelo contista. Tchekhov, ele vai se contrapor a isso, ele vai modificar esse movimento da narrativa curta. E ele vai criar o que os estudiosos de literatura chamam de conto de atmosfera. Então, ele não está interessado efetivamente em que a gente partilhe dessa vivência cronológica das personagens. Ele está muito mais interessado em que nós, como leitores, pessoas a quem ele tinha um apreço muito grande, uma confiança muito grande. Ele vai escrever bastante também sobre, ele tem uma poética do conto, né? Mais tarde eu posso falar alguma coisa, e ele vai dizer o seguinte: o meu texto é objetivo, porque eu tenho confiança plena em alguma coisa que se chama a subjetividade do leitor. Com isso, ele está dizendo para nós o seguinte: nós três aqui que estamos na tela, nós vamos ler o mesmo texto, né? Mas cada um de nós vai entrar com a sua experiência pessoal, com a sua experiência existencial, com a sua própria existência de leitor, experiência de leitor, e vai trazer um condimento particular, singular, específico de cada um. Portanto, ele vai mostrar que a obra literária é alguma coisa extremamente potente, que está sempre apta a se renovar e a se multiplicar através dessas novas leituras que sempre surgem, né? E aí, nesse sentido, o Tchekhov, ele vai trazer para o conto, como o Álvaro vai falar logo mais, né, a partir do texto Angústia, ele vai trazer para o conto exatamente o que também o próprio Gorky falou a respeito dele, né? Gorky, que é posterior a Tchekhov, vai dizer o seguinte: a tragédia das trivialidades da vida. Ninguém antes dele mostrou aos homens com tão impiedosa verdade o retrato terrível e vergonhoso de suas vidas, no turvo caos da existência cotidiana da burguesia.
Então, aqui a gente pode ressaltar algumas coisas mais importantes ainda do que outras, como essas 3 palavras: tragédia, trivialidade e cotidiano. Né? Então, o conto do Tchekhov, de uma maneira geral, ele vai trabalhar por aí. Ele vai contar exatamente o que é a nova história hoje, né? Que a nova história é uma invenção, mais ou menos, da segunda metade do século XX. A nova história gosta de falar muito na história das coisas miúdas, nos acontecimentos insignificantes, né? É tanto que a gente vai ter estudos interessantes, como, por exemplo, a história das lágrimas, a história da infância, a história dos odores, enfim, coisas que dentro de uma dinâmica mais orgânica, não teria tanta importância na vida dos homens, mas a história percebeu isso, e muito antes da história, naturalmente, a literatura e todas as outras artes perceberam que o cotidiano e que as pessoas, entre aspas, miúdas, que compõem esse cotidiano, elas têm toda a condição de mostrar facetas da vida que interessam a todos os outros. Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar também, e o ponto que o Álvaro muito sensivelmente escolheu vai trabalhar muito isso, a gente tem que pensar muito também em que momento, em que época é que Tchekhov vai escrever. Em que lugar, né? Qual é esse espaço onde ele vai atuar como escritor. E a gente, pensando na ideia de Rússia, e pensando na ideia de Rússia do século XIX até o comecinho do século XX, a gente já se encontra aí num emaranhado de situações políticas, econômicas, sociais, extremamente complexo, né? Uma sociedade muito, realmente, pesada do ponto de vista das interações, e em que havia as relações de classe eram alguma coisa extremamente pavorosa até. Havia uma diferença de classes assim imensa, né? Então, tanto que, se a gente for recordar um pouco, os próprios avós de Tchekhov, eles eram servos da gleba, para a gente ver como a própria questão da escravidão, e a gente está se lembrando aqui de um outro país também que demorou bastante a libertar seus escravos, né? Como a própria a escravidão e essa noção de rendição de um ser humano a outro é alguma coisa muito forte, né, nessa Rússia aí do século XIX. Então, é nesse sentido que o Gorky vai falar, nesse retrato terrível e vergonhoso da vida das pessoas, né, principalmente da vida cotidiana da burguesia da época de então, nesse período todo que vai de mais ou menos 1880 e poucos até 1904, já que o Tchekhov vai começar a escrever realmente a partir dos 20 anos, quando ele sai da cidadezinha lá de Taganrog, onde existe hoje um museu, belíssimo museu dedicado a ele, e vai exatamente para Moscou para fazer seus estudos de medicina. Nesse ínterim, ele já escrevia, porque, como eu já falei antes, ele vai viver essa dualidade constantemente, a dualidade de ser médico, de cuidar das pessoas, de um ponto de vista físico e emocional também, e ao mesmo tempo ele vai trazer essa noção do cuidado para dentro da narrativa. É tanto que a gente vai ver, existem N exemplos de contos em que nós vamos perceber exatamente essa sensibilidade que o escritor tem para com esses vários outros que ele vai configurar literariamente. Vários outros, por exemplo, quais? Por exemplo, as próprias crianças, como eu já falei, a questão da infância ficou como um dado muito marcante na sua experiência pessoal, e ele vai, de alguma maneira, embora não haja uma relação direta e uma relação completamente pertinente entre as duas coisas, mas de alguma maneira ele vai recriar literariamente esse sentido da fragilidade da criança, esse sentido da noção do desconhecido, essa noção de estar um pouco perdida dentro da sua própria realidade, inclusive e principalmente com relação a um conto que se chama Vanka, né? Vanka é um tipo de apelido de um dos nomes mais comuns na Rússia, que é exatamente Ivan, né? Então esse menino Vanka,
ele vai escrever, a ideia é uma coisa muito simples, como todas as pessoas que estudam Chekhov assinalam, coisas da trivialidade. Um menino trivial que é assistente de um sapateiro, ou seja, aí já tem as questões mesmo de trabalho infantil, milhões de outras coisas, e esse menino, qual é o grande acontecimento da vida dele? É ele querer sair dessa situação de penúria em todos os sentidos, principalmente penúria afetiva, já que essa família não dava a ele nenhum tipo de acolhimento afetivo. Então ele vai escrever uma carta para o avô, uma carta que nós depreendemos pela leitura, que é uma carta que jamais vai chegar a essa figura, e que, portanto, ele vai permanecer nessa mesma condição de sofrimento e nessa condição de pessoa apagada dentro da realidade dos acontecimentos. É um ser que não tem nenhuma repercussão social. No entanto, Chekhov vai considerar essa situação de penúria emocional desse personagem Vanka como um grande acontecimento que deve ter a capacidade de nos mobilizar a todos, né? Muito disso ele vai conseguir exatamente pela própria experiência dele como médico. Ele vai atuar como médico ao longo da vida toda, né? E também vai atuar em comunidades bastante carentes, inclusive vai fazer muitos trabalhos sociais, porque essa questão da pobreza, da miséria russa da época, sempre o tocou de uma forma assim muito particular. Bom, então, retomando um pouco, como é que Chekhov realizou esse percurso, né? Como é que ele vai sair dessa situação de uma criança de família pobre, paupérrima até quase, e até chegar a médico e até chegar a ser um dos nomes mais importantes da literatura russa. Como eu já falei, ele vai escrever a princípio, né? Quando ele vem para Moscou estudar, ele já tem escrito muito contos humorísticos. Era uma prosa descompromissada, sem nenhum tipo era mais como se fosse o relato de anedotas mesmo, alguma coisa que não passaria de um entretenimento para os leitores. E esses contos, eles começaram a circular em periódicos, em Moscou, né, em revistas, em jornais, até que um crítico da época, Grigorovitch, vai começar a ler esses contos e vai dizer, olha, Chekhov, se você escrever com menos rapidez, se você apurar mais essas qualidades que estão latentes em seu texto, você tem, que são exatamente a ideia de sutileza, a ideia dessa coisa da atmosfera, a ideia de deixar latente muitos aspectos da narrativa para que nós, leitores, possamos intervir aí nesse texto, então você tem condição de ser um grande escritor. E aí ele começou a pensar nisso e modificou e criou uma nova inflexão com relação a esses textos, né? E aí, e a partir daí ele vai começar a escrever de uma outra maneira, como é o caso aqui também da observação do Vladimir Nabokov, outro grande escritor russo, que vai dizer o seguinte, já pensando nesse segundo modelo de escrita de Chekhov. Ele vai dizer, as coisas para Chekhov eram engraçadas e tristes ao mesmo tempo, mas não se pode enxergar a tristeza se não se enxergar a comicidade, pois ambas estão ligadas. Então, o que ele vai fazer nos contos dele é exatamente isso, é criar, aliás, é deixar de lado essa noção de verdades absolutas, de pessoas, de avaliação das pessoas em categorias estanques, como o personagem A vai ser o personagem ruim da história, e o outro é o personagem de boas qualidades morais, éticas. Isso aí não vai existir para ele, porque ele mesmo, como eu já falei, ele vai escrever bastante, não só a produção de contos dele é enorme, vastíssima, como também ele vai escrever muita coisa do ponto de vista das escritas de si, que são diários, cadernos de anotações e tudo mais, tanto que a obra completa dele chega a ser colocada em 30 volumes, então ele escreve bastante.
E aí, nesse sentido, ele mesmo vai falar sobre isso. E vai acentuar cada vez mais essa importância de a literatura nos colocar como seres humanos que nós somos. Frágeis, fortes, alegres, tristes, sutis, pouco sutis, enfim, essa miríade de comportamentos, essa miríade de percepções de mundo que somos nós todos, né? Bom, eu já estou encerrando aqui porque nós vamos passar a palavra aí para o professor Álvaro. Eu só gostaria de dizer o seguinte, Chekhov, ele vai começar dentro dessa linhagem excepcional, né, que é um privilégio para a humanidade, que é um grande presente para a humanidade. Ele vai começar nessa linhagem da literatura russa, composta por esses escritores a que eu fiz referência, né, Gogol, Dostoiévski, Tolstói, etc., e depois dele surge uma nova linhagem a partir dele mesmo, Chekhov, né? Ou seja, ele vai ter seguidores nesse sentido dessa modificação da forma conto. E dentre esses seguidores, nós podemos apontar simplesmente 2 nomes que são extraordinários, né? E são cultuados até hoje, e vão ser cultuados vida afora aí, que são exatamente os nomes de Katherine Mansfield e de Virginia Woolf, né? A própria Virginia Woolf, que também escreveu muito sobre literatura, ela também tem uma produção ensaística importante, vai escrever um livro, O Leitor Comum, que tem um capítulo que se chama exatamente O Ponto de Vista dos Russos. E nesse capítulo, O Ponto de Vista dos Russos, ela vai exatamente mostrar o que Chekhov fez com essa forma da narrativa breve, que é exatamente o conto. Nesse sentido, a gente encontra aproximações muito grandes também da Katherine Mansfield com o Chekhov, né? Eu gostaria de lembrar para vocês, talvez muitos de vocês já tenham lido, mas eu tenho a impressão de que caberia uma releitura, um conto bastante tchecoviano da Katherine Mansfield, que se chama A Vida de Mãe Parker, que também é sobre um ser anônimo. A Mãe Parker é uma espécie de faxineira, né, que trabalha na casa de um burguês lá de Londres, né? Então, é um conto que tem ressonâncias do pensamento literário de Chekhov muito fortes. Para finalizar, realmente, eu vou, apesar de eu não ter me reportado as peças de Chekhov, né, que também foram outra maneira de ele revolucionar o teatro, pode ser que nas perguntas surja alguma coisa, mas eu gostaria de encerrar isso aí com a afirmação de Stanislavski, que é um grande nome de renovação da dramaturgia universal, né, particularmente russa, e ele vai dizer que ele que encenou várias peças de Chekhov, ele vai dizer o seguinte: Chekhov apresenta-se inesgotável, porque, apesar da aparente descrição da vida trivial, em seu leitmotiv, né, no motivo condutor principal, ou seja, espiritual, ele sempre fala sobre o humano. Então, é com essa afirmação de Chekhov, de Stanislavski, acerca de Chekhov, assinalando e colocando em evidência isso, a relação do autor com o humano, que é exatamente o sentido da nossa conversa de hoje, que eu passo a palavra para o professor Álvaro Madeiro, que é um leitor super sensível da literatura russa, e, oportunamente, se for o caso, a gente pode responder alguma pergunta acerca da obra dele. Eu agradeço, eu não agradeci no começo, mas para agradecer não existe essa cronologia. Eu agradeço o convite, né? É uma satisfação enorme para mim estar aqui. É uma grande alegria falar de Chekhov. Para mim foi um presente também, porque eu andava até meio distantezinha dele, e a partir disso eu pude me dar esse presente extraordinário, uma verdadeira dádiva, de ler alguns que eu não conhecia, porque a obra dele é vasta e vastíssima, e de reler algumas preciosidades, de que a gente não deve se separar por muito tempo, porque elas também são uma espécie de
de elementos para acionar esse nosso sentido de humanidade que precisa estar sempre acionado o tempo inteiro. Muito obrigada. Fábio, bom dia a todos. Está me ouvindo, Fábio? Estão me Tô ouvindo? ouvindo sim, professor. Tudo ok com seu áudio. Posso começar? Você bota meus slides? Já vou carregar seus slides agora, só um momento. E todo mundo está me ouvindo já? Bom, não sei. Eu estou ouvindo bem. Ótimo. Pronto, professor Álvaro, aí o senhor clica aí no botãozinho de mais para se tornar apresentador e controlar os slides, tá bom? Ah, certo. Ok? Tudo ok, pode prosseguir. Bom, bom dia a todos. É realmente uma alegria enorme. Não estou vendo ninguém, com exceção do professor João Macedo e a professora Fernanda Coutinho, mas consigo visualizar aqui 54 participantes. Isso nos dá uma alegria muito grande. Essa iniciativa totalmente incentivada por esses dois colegas, Fernanda Coutinho e João Macedo, com quem já vimos dividindo aí o prazer da leitura por muito tempo. Esse campo das humanidades médicas, em tempos difíceis, né, se revela ainda mais necessário para todos nós. Essa citação que está no texto do nosso projeto, que está aí no texto desse folder, né, de um filósofo, educador espanhol, né, La Rosa Bondia, de que a possibilidade de que algo nos toque, né, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm, requer tempo parar para pensar, parar para olhar, olhar devagar. E aí o La Rosa vai fazer bastante comentário sobre o que significa esse gesto de interrupção, que a professora Fernanda Coutinho acabou de comentar o quanto esse gesto de interrupção fez com que ela voltasse a essa fonte inesgotável de sabedoria humana que é a literatura russa. Então, nós todos que estamos aqui interrompendo uma parte das nossas preocupações, eventualmente dos nossos trabalhos online, para nos dedicarmos, né, ao tema da literatura, já é por si só uma perspectiva humanística. O La Rosa ainda continua dizendo que é um tempo em que a gente deve olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Acho que La Rosa Bondia traduz aí, né, toda uma nossa vida, ou a maneira equivocada como estamos, em média, levando nossas vidas. Eu vou começar, vou fazer um percurso, espero que me compreendam, dizer o que esse campo tem a ver com a medicina, né? Aqui é uma editorial de uma das revistas mais prestigiadas da nossa área, o BMJ, né? British Medical Journal, que tem um debate desde o começo dos anos 2000, acentuando o paradoxo que vivia a medicina naquele final de século, né? Nunca a medicina tinha triunfado tanto, né, nas suas grandes conquistas aí do transplante, da minha área, salvar bebês com menos de 1.000 gramas, e todas as doenças genéticas e congênitas e crônicas, né, que acomete tanto crianças como adultos, né? E, no entanto, era um momento em que a medicina estava sendo posta em xeque, né? Desde uma questão que Fernanda colocou sobre
o quão próximo Chekhov como médico está um daqueles que mais sofriam, né? E ainda hoje, num país muito desigual nosso, todo o nosso trabalho na área pública, em especial, se destina exatamente a essa população que mais sofre, que tem inclusive suas doenças agravadas, né? Pela falta de diagnóstico precoce. Então, nós médicos e todos, podemos dizer, da área da saúde, vivemos esse paradoxo entre o triunfo e esse mundo de incerteza, esse mundo que nos tolhe uma orientação ética mais adequada, onde nós vamos perdendo o nosso senso de potência, o nosso senso de cuidado, nossa confiança no nosso trabalho. E, consequentemente, a literatura já desponta aí por vários graus de infelicidade acometendo os médicos. A literatura britânica passou quase 10 meses discutindo, né, por que os médicos não estavam felizes e o que poderia ser feito. Isso vem bastante sendo debatido na literatura, e aqui já de algum tempo vocês estão vendo aí eu, o companheiro João, Marcelo Alcântara, a Marta Medeiros, o Fernando Siqueira, o Jesus, Irajaci, o Almir, o João Amaral, insetamos umas sessões de humanidades que tinha esse mote, que era uma iniciativa interdepartamental de educação da sensibilidade médica. E um dos contos que nós discutimos na 11ª sessão foram contos de Chekhov. Antes de nós, é importante dizer que tanto o professor Flávio Leitão como o professor Saraiva Leão já foram grandes baluartes aí na discussão da temática entre literatura, ou mesmo artes como um todo, e sensibilidade médica. Eu queria, então, começar, a professora Fernanda citou Vladimir Nabokov, né? Uma citação que tem um livro maravilhoso, O Filho Antirromântico, em que a autora começa citando, dizendo assim: para começar, tomemos a seguinte divisa: literatura é amor. Agora podemos seguir em frente. Em seguida, nós temos aqui algumas referências, né, que mostram como a literatura, como esse amor pelas letras ou pelas artes, né, podem nos tornar vários métodos. Essas referências, aliás, esse texto, essa apresentação vai ficar disponível. No final, o Fábio vai nos brindar como podemos acessar depois. Mas o que me tocou bastante foi essa do Otto Maria Karpo, que a arte, ou a literatura, que, né, já que estamos falando de literatura, mas a arte alcança sempre a finalidade que... Alô? Tudo bem, Fábio? Fábio? Tudo ok, professor. Estou recebendo seu áudio normalmente aqui. Eu acho que é porque algumas pessoas devem estar conexão um pouco mais baixa e estou achando um pouquinho de dá umas interferência falhas. também, viu? De interferência? Às vezes a voz fica meio entrecortada, um pouquinho. Mas dá para entender, pode seguir. Tá bem, Alexandre. Então eu estava falando sobre essa dimensão que a arte alcança sempre a finalidade que não tem. Eu gostei muito nisso, porque isso tem tudo a ver com esse campo. Eu me lembrei aqui, por exemplo, com que nós, na disciplina de Humanidades Médicas, Habilidades de Comunicação, nesses encontros, já fizemos com a produção literária de outros. Por exemplo, o conto da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, é um conto para falar de neurociência maravilhoso. Imagine que a Clarice nunca tenha pensado nisso. A Morte de Ivan Illich é uma aula sobre medicina centrada no paciente, sobre habilidades de comunicação. A mesma coisa que o ensaio sobre a cegueira, que será debatido aqui. E eu estou me lembrando aqui de uma quantidade enorme de autores que jamais imaginaram que a gente pudesse fazer isso com a obra deles, né? E utilizar a obra deles para discutir a humanidade, para educar a sensibilidade dos médicos. Então, com essa citação do Otto Maria Karpo, eu me sinto completamente contemplado e estimulado, né, como estamos todos aqui, a trabalhar o tema da literatura, o tema das artes como um todo, literárias, cinemáticas, visuais, plásticas, para melhorar a sensibilidade médica. Agora, entrando propriamente, né, no nosso conto, né, como que eu me apropriei, né, ou como que a gente lá no campo da medicina está se apropriando
da literatura para ensinar sensibilidade médica ou para discutir sensibilidade médica. Esse conto ele tem duas traduções no Brasil. Uma tradução do Boris Schneiderman, que era um russo que veio morar no Brasil, e outra da Tatiana Belink, também russa. Eu confesso que a tradução da Tatiana Belink contém expressões e frases que me afetaram muito mais, e eu vou trazer alguma dessas aqui para vocês. Vocês podem encontrar o conto na internet com o nome de Angústia, com quem a dor partilharei, ou mesmo A Quem Confiar Minha Tristeza, que era um versículo de um canto da igreja russa. O conto, a professora Fernanda já comentou bastante sobre o Tchekov, que era médico, né, que foi pobre. Eu vou passar em seguida para fazer um resumo desse conto. O conto é focado, né, em um cocheiro chamado Iona Potapov, que tenta comunicar a alguém, ou seja, qualquer pessoa, a dor que estava tendo, né, por ter perdido um filho. E cada tentativa, numa noite de trabalho como cocheiro que ele empreende, que ele faz para dividir com os outros sua tristeza, vai resultando inútil. Então aqui já tem elementos, né, para a vida humana e elementos para a medicina fundamental. Aliás, e tragicamente contemporâneo, né? O que fazemos nós com a perda de nossos entes queridos, né? Aqui tem uma discussão profunda sobre o luto, como nós médicos devemos lidar com o luto, como nós médicos devemos compreender a vida ou o estado emocional de uma pessoa que está enlutada. E no caso específico aí da sensibilidade de Tchekov, ainda mais numa condição de isolamento social. Ou seja, Tchekov consegue captar aí elementos fundamentais do nosso trabalho, né? O problema do enlutamento, o problema da psique desse enlutamento e o problema de como, no caso nós, profissionais de saúde, podemos acolher o sofrimento de quem tem experimentado, né, como muitos nesse momento, a partida de um ente seu querido. O cenário é Moscou. Os personagens, basicamente, né, esse cocheiro é o personagem central, né, o filho do cocheiro que vem a falecer, Kuzma Ionitch. Ele é cocheiro, então ele tem como objeto seu de trabalho, né, e também de diálogos nós vamos ver a éguinha, né, e os seus transeuntes, as pessoas com quem Tchekov, nessa noite que ele sai para afogar as suas mágoas atrás de alguém que ele possa escutar suas dores, né? Os transeuntes, as pessoas que andam na rua dessa Moscou numa noite fria, em que ele, nessa dupla tentativa de sobreviver financeiramente e sobreviver emocionalmente, sai. Eu vou rapidamente tratar de 3 cenas. Né? A cena 1, esse nome me pareceu, no conto da Tatiana, na tradução da Tatiana, a primeira palavra é anoitece. E eu fiquei pensando muito nessa palavra, e ela vai ter um relacionamento com a última palavra do conto também. O anoitecimento, né? Quer dizer, aqui uma dimensão temporal, traduzindo já na primeira palavra uma ressonância emocional com o sombreamento, com a escuridão que se apossou desse personagem, né, desse cocheiro. Então, Tchekov, já na primeira palavra, dá a grandeza, né, do seu conto, da sua compreensão de mundo, do nexo entre temporalidade, pessoalidade e vida interna. Diz ele, a neve graúda e úmida gira preguiçosamente ao redor dos lampiões recém-acesos e deita-se em placas macias e finas nos telhados, nos lombos dos cavalos, nos ombros, nos gorros. Né? Também gostei muito dessa metáfora, dessa neve graúda que se aninha em placas macias, no telhado, nos cavalos, e etc. O cocheiro Iona Potapov está todo branco como um fantasma, está sentado na boleia, curvado, poderia dizer aqui anoitecido, né? Tão curvado quanto é possível curvar-se um corpo vivo e não se mexe. Se toda uma avalanche se despencasse sobre ele, nem assim o que parece, ele acharia necessário sacudir a neve. Então a ideia de imobilidade também, né? A ideia
de um impasse existencial, né? A sua eguinha compartilha com a humanidade do cocheiro e está branca e imóvel. E a segunda cena, ele começa a andar com o seu coche, né, atrás de transeuntes, né, e encontra uma pessoa, né, que diz: cocheiro, para a ponte policial, grita o corcunda com voz trêmula. Na verdade, são 3 personagens. Nós 3, por 20 copex. Iona puxa as rédeas e estala os lábios. 20 copex não é preço justo. Mas ele não está para pensar em preço. O rublo ou 5 copex, para ele dá na mesma agora. Haja passageiros. Fábio, você poderia passar o primeiro vídeo? Ele é de 1 minuto e traduz bem a cena que eu trouxe para compartilhar com vocês. Ok, professor, vou carregar agora, tá? Ok. Fernanda, você precisa desligar o seu áudio. Ok. Isso. Assim como o moço tinha vontade de beber, ele tem vontade de falar. Logo para fazer 1 semana que o filho morreu, e ele ainda não conversou direito com ninguém. E é preciso conversar com vagar, com calma. É preciso contar como o filho ficou doente, como sofreu, o que disse antes de morrer, como morreu. É preciso descrever o enterro e a viagem ao hospital para buscar a roupa do morto. Na aldeia ficou uma filha, Anice. Também dela é preciso falar. Há tanta coisa que poderia falar agora. O ouvinte deve gemer, suspirar, compadecer-se. O slide depois é que vem esse próximo vídeo. Fábio? Já vai carregar, professor, só um momento. Ok. Tudo bem. Recebido os 20 copex, Iona fixa longamente o olhar na direção dos farristas e desaparece no portão escuro. Outra vez ele está só. E outra vez o silêncio cai sobre ele. A angústia de abrandar um pouco surge de novo e oprime seu peito com força maior ainda. Os olhos de Iona correm aflitos e atormentados pela multidão que se agita de ambos os lados da rua. Não haverá no meio a tantas pessoas, ao menos uma que quisesse ouvi-lo, mas as pessoas passam sem notá-lo. Nem a ele, nem a sua angústia. Angústia enorme que não conhece limites.
Se estourasse o peito de Iona, a sua angústia derramasse, ela inundaria, parece, o mundo inteiro. E, no entanto, ela é invisível. Conseguiu aninhar-se numa casca tão íntima que não se pode enxergá-la nem com lanterna, à luz do sol. Voltar os slides. Professor Álvaro, eu só vá lá no botãozinho de mais para voltar a ser apresentador e controlar os slides, tá bom? Perfeito, já botei. Posso passar? Então, passaram os 2 vídeos, né? A cena 3, Iona se veste e vai para a cavalariça, onde está sua égua, depois que ele circula na noite russa e não encontra ninguém capaz de ouvi-lo, né? Que quando se aposentou se dedicou ao teatro, com peças particularmente russas, né? E aí nessa cena o cocheiro pensa na aveia, pensa na palha, no tempo, no filho quando está sozinho ele não consegue pensar. Falar com alguém a respeito do filho, isso ele poderia, mas pensar sozinho e imaginá-lo é insuportável e assustador. Já caminhando para o final, Iona vê um zelador de prédio, né, com um saco na mão e decide falar com ele. Mano, que horas serão? Pergunta ele. Passa das 9. Mas o zelador impertinente diz, por que ficas parado aí? Vai andando. Iona afasta-se alguns passos, dobra o corpo e entrega-se à angústia. E aí aparece no conto uma frase que para mim é central na tradução da Tatiana Belink. Dirigir-se aos homens, ele já considera inútil. Parece que essa é uma reflexão dos nossos tempos, né? Ou é uma reflexão de todos os tempos, né? Uma reflexão da condição humana, da experiência humana na Terra, né? E nesse momento, então, que estamos todos em confinamento, essa expressão até assume outras características, né? Mas, de qualquer maneira, essa para mim, é a frase do conto que ficou reverberando dentro de mim, seja na minha condição cidadã, seja na minha condição de médico, seja na minha condição de professor, né? Talvez o ápice, né, do isolamento, da desesperança, da descrença, da impossibilidade de encontrar acolhimento para o seu sofrimento no outro humano. Tchekov, então, coloca na voz do cocheiro um apelo central à humanidade de todos. Dirigir-se aos homens, ele já considera inútil. A cena final é o Tchekov conversando com a sua eguinha. Mastigas? Pergunta Iona ao seu cavalo, vendo-lhe os olhos brilhantes. Mastiga ainda, mastiga. Se não ganhamos para a aveia, comeremos palha. Pois é, eu estou velho para este trabalho. O filho é que devia trabalhar, e não eu. Aquele sim é que era cocheiro de verdade. Se ao menos vivesse, Iona cala-se um pouco, depois continua. Assim é, maneguinha, não temos mais Kuzma Ionite. Foi-se desta para melhor. Pegou e morreu à toa. Agora imagina tu. Por exemplo, tu tens um potrinho e tu és a mãe desse potrinho. E de repente, imagina, esse mesmo potrinho se despacha desta para melhor. Dá pena ou não dá? A éguazinha mastiga, escuta, esquenta com seu bafo as mãos do dono. Iona se deixa arrebatar e conta-lhe tudo. Aqui eu trago, então, para finalizar, uma reflexão de um filósofo espanhol chamado José Esquirol sobre a indiferença. Talvez a insensibilidade e a indiferença sejam os eventos mais dramáticos do que muitos chamam de pós-modernidade. Diz ele,
sobre a indiferença. Trata-se de uma deficiência de caráter moral. A pessoa indiferente é incapaz de perceber o que uma determinada situação está pedindo a ela. Nem sua sensibilidade nem seu entendimento sabem escutar as demandas da realidade. O compromisso que uma situação social requer. A ajuda ou a companhia de que outra pessoa necessita. Desnecessário comentar que essa é uma questão central da prática médica, da prática da saúde como um todo e também de todas as pessoas. Uma pessoa que é incapaz de perceber o que uma determinada situação está pedindo a ele é uma pessoa indiferente, insensível e, segundo a filosofia, uma pessoa com deficiência de caráter moral. Ainda pergunta, portanto, Esquirol, quais os principais desafios que nós, seres humanos, temos de enfrentar para impedir que esta era em que vivemos, marcada pelo individualismo, pela pressa e pela competitividade, nos torne pessoas menos atentas ao próximo e à sociedade em que estamos inseridos? Esquirol mesmo responde: redescobrir o valor da solidariedade, da justiça e do amor continua sendo o mais relevante para reverter os excessos individualistas de nossos dias. Não me parece que aqui teremos de inventar nada. Somente, e não é pouco, darmos conta de que o que mais tem sentido na vida não é o consumo, nem o poder, e sim os laços de estimação, de amizade e de respeito que se dão entre as pessoas. Humberto Mariotti, utilizando aí a contribuição de Edgar Morin, fala dos 5 saberes do pensamento complexo, e eu vou me deter no próximo slide a apenas um, que é saber ver. Essa ética Ubuntu, de uma tradição de tribos lá da África, diz que a ética Ubuntu em Zulu significa uma pessoa se torna uma pessoa por causa das outras, ou seja, começamos a existir quando o outro nos vê. Daí o problema da invisibilidade. Para esses povos, quando um indivíduo passa por outro e não o cumprimenta, é como se houvesse se recusado a vê-lo, o que significa negar-lhe a existência. Começamos a existir quando o outro nos vê. Eu tomei essa citação para lembrar um texto, acho que publicado na American Education, onde 33 escolas do Reino Unido vão discutir o que é essencial na formação médica. Vocês estão vendo aí essa roda, mas estão vendo que a questão central, né, da educação médica é respeito aos outros. E Esquirol vai nos alertar, o que todos sabemos, obviamente, que não há sociedade sem respeito. Isso também nessa revista extremamente importante americana, o Annals of Internal Medicine, aportuguesando aí uma discussão que tenho certeza que todos nós professores colocamos em sala de aula, que na relação nossa com nossos pacientes devemos sempre primar pelas palavras e gestos que fazem a diferença. A última, eu vou trazer aqui uma entrevista que esse autor, Esquirol, dá, quando perguntam para ele como se dá a articulação entre o respeito e a atenção. Qual a importância do olhar atento para uma sociedade mais harmoniosa e justa? Como você definiria esse olhar? Esquirol responde: atenção e respeito estão estreitamente vinculados. Prestar atenção não somente significa aguçar a percepção e nossa capacidade cognitiva. Supõe também despertar e uma vigília de nosso sentido moral. A ideia é que, se prestarmos atenção aos demais e às coisas que nos rodeiam, acabaremos tendo uma atitude respeitosa. Essa estreita relação se manifesta também na questão etimológica, pois a palavra latina que precede o termo respeito significa precisamente olhar duas vezes. De modo que a essência do respeito é o olhar atento, que é o subtítulo do livro do Esquirol. Realmente sabemos que quando uma pessoa presta maior atenção aos demais e às coisas, costuma se comportar também de maneira mais respeitosa.
Quando temos maior respeito, temos menor proporção de conflitos e violência social. Finalizando, um dos caminhos mais eficazes para trabalhar a favor de uma sociedade mais madura e mais humana consiste em elevar o sentido moral das pessoas. Provavelmente, essa era a preocupação e o trabalho do médico e escritor Anton Chekhov, o nosso escritor celebrado de hoje. Muito eu queria deixar duas palavras. Eu sou médica, eu escrevo e estudo a obra de Fernando Pessoa. Eu queria deixar uma palavra de Fernando Pessoa que vai complementar o que vocês disseram. É o seguinte, ele diz: nunca desembarcamos de nós, nunca chegamos ao outro, senão outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos. Então, o verbo é outrar-se. Vocês concordam? Professor João, nenhuma discordância. Ok, então, parabéns à professora Fernanda, à professora Alva, pelas brilhantes apresentações. Estamos aí 12 horas, 11 minutos. Não sei aí qual seria a disponibilidade de todos. Podíamos abrir um pouco agora para quem quiser se manifestar. Poderíamos fazer isso até que horas? Alguma sugestão de vocês? 12h30. Até 12h30, tá ok? Então fiquemos aí até 12h30. Então estão abertas aí as inscrições. Quem quiser se manifestar pode fazê-lo por meio do chat ou pode também acionar por meio do áudio. Para os temas e apresentações. Para essa apresentação... Se vai essas apresentações vão ser disponibilizadas? Sim, estão gravadas, vão ser disponibilizadas. Temos aqui o Gilberto Fischer, dá parabéns a professores. Tem a Nádia também, ficará disponível, ok. O Márcio Machado também colocou aqui excelentes apresentações, o Almir, parabéns, Álvaro, excelentes reflexões. Estela Santos também, excelentes apresentações, obrigado. Ok. E a palavra está facultada, e quem quiser acionar aí o áudio, pode falar. Maria Lúcia Bose. Maria Lúcia Bose, um abraço, Maria Lúcia. Pode falar, então. Oi. Bom dia, eu quero parabenizar as 3 apresentações, foi maravilhosa a exposição a partir do lugar, né, de quem fala da literatura, da Fernanda. Parabéns, Fernanda. Álvaro e Macedo já são companheiros de longa data, né? Eu sou Maria Lúcia Bose, professora na Faculdade de Medicina, e, diferentemente de Álvaro e Macedo, eu não sou médica, né? Sou uma profissional das ciências humanas e saúde, né, na área de ciências humanas e saúde, da saúde coletiva, e muito sensível, evidentemente, ao tema das humanidades médicas, né? Então, eu acho que o Álvaro toca numa questão que transversaliza os debates acerca da formação médica desde que eu estive na Faculdade de Medicina. Isso quer dizer, há 3 décadas, né? Há 3 décadas, ou muito próximo disso, 28 anos, eu leciono em faculdades de medicina, inicialmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois em Recife, depois por 2 vezes no período anterior e depois um retorno mais em definitivo, na UFC, instituição a qual eu me vinculo e de que tenho acho um privilégio, muito orgulho de fazer parte desse coletivo. A questão é que esse debate da escuta, Álvaro, e da necessidade de desenvolver isso, e você, eu considero um militante dessa causa,
porque não só porque você e Macedo, inclusive, organizaram uma coletânea que chama Você Pode Me Ouvir, doutor, isso já tem um tempo, e a temática já é essa, né? Então, a questão que eu me pergunto é que sucessivas reformas curriculares na medicina foram feitas, eu acompanhei muitas, a ponto de hoje, até conversar com os meus colegas mais próximos, me ser um pouco cansativo discutir a questão da reforma curricular, porque sempre me parece que a gente mexe, move os conteúdos como se fosse uma mudança no quebra-cabeça, sem necessariamente mergulhar na essência do que eu considero o que realmente constitui o cuidado médico. Porque eu acho que daqui a pouco os programas de computadores substituirão uma série de tarefas técnicas. Essa dimensão técnica que se distingue da arte, e a clínica não é ciência, a clínica é justamente a junção dessas duas esferas, né? Essa questão da arte médica, né? Da medicina como arte, que eu acho encantador esse momento que nós estamos tendo aqui. Mas vamos combinar que isso é excepcional na formação curricular médica. E eu me angustio seguidamente, né? Até talvez por força de me sentir, por vezes, solitária, né? Num modelo que é biomédico e tem certas, vamos dizer assim, tensões importantes com o lugar de pensamento e epistemologia das ciências humanas e sociais. Então, eu me pergunto, e aí queria conversar um pouquinho, se você poderia tecer algumas palavras, né? Como a gente pode aprofundar, e eu acredito que deveria ser um conteúdo perene, né? Como eu acho que português deveria ser, falando mais na área das letras, né? Como eu acho que português a gente teria que continuar a seguir estudando ao longo da universidade, porque os alunos, inclusive de medicina, entram sabendo muito mais da linguagem do que na hora de sair, eles vão perdendo a capacidade de se comunicar, perdendo a linguagem, o que significa que diminuindo a possibilidade de comunicação, inclusive com seus pares. A gente vê isso, quem trabalha na pós-graduação, como é que eles entram, aqueles meninos do PIBIC do segundo período, e como eles saem quando eles vão tentar, por exemplo, as pós-graduações e não conseguem dizer o que pensam, né? Porque perderam linguagem. E perder linguagem é perda de processo civilizatório, na minha leitura. Então, quer dizer, eu gostaria de falar muito mais sobre isso, né? Quem sabe um dia Álvaro me convidou e eu acho que eu vou aceitar ter aí dar alguma contribuição a essa iniciativa estupenda, né, que começa hoje. Mas eu queria assim, perguntar ao Álvaro assim, como é que você vê as oportunidades dentro de uma formação em medicina, o que teríamos de fazer, né? Eu sempre pensei nesse laboratório de sensibilidades, essa questão das sensibilizações. Como é que a gente poderia abrir espaços e quais espaços seriam efetivos para desenvolver vamos dizer assim, esse remédio, né? Contra anti-indiferença, essa vacina quanto à não escuta, que hoje, a meu ver, se amplia e se aprofunda na garotada que está saindo, diferentemente se você pega médicos de outras gerações ou mesmo alunos e alunas com quem eu tinha contato há 30 anos atrás. Eu vejo que a questão da tecnologia, do modelo biomédico, da cultura, né, nisso que a gente chama, eu gosto mais de chamar de hipermodernidade do que chamar de modernidade tardia ou pós-moderna, eu acho que a gente é hipermoderno. Então, como é que a gente poderia, né, aprofundar isso? E eu sou uma pessoa otimista, você me conhece, né, Álvaro? Mais até do que Macedo, nós trabalhamos de forma mais próxima. Mas, nesse particular, eu fico pensando que a gente tem uma distância, um desequilíbrio entre o modelo biomédico
e as habilidades humanas que precisam, a meu ver, né, precisaria, eu brinco com os meninos, eu falei, eu tenho uma vontade de transferir a faculdade de medicina para o Benfica. Aí o pessoal olha assim, né, porque é muito estranha a ideia, mas não deveria ser, porque afinal é medicina humana, né? A gente poderia, no outro campus, buscar conteúdos biomédicos e trabalhar profundamente a essência humana da medicina. Não seria tão absurdo assim. Acho que tem coisas mais absurdas que a gente olha e não se assusta, né? Por exemplo, um médico não escutar. Eu acho isso mais absurdo. Então, enfim, isso é digamos, uma manifestação um pouco catártica, desculpe a extensão, mas é porque realmente é uma apresentação que provoca, né? Sobretudo porque esse projeto é um projeto de muito difícil importância, de muito difícil realização, operacionalização no seio das escolas médicas e, ao mesmo tempo, né, eu acho que é aí que consiste a essência do cuidado médico. Né? Obrigado. Parabéns. Ok, professora Maria Lúcia. Parabéns pela iniciativa. Importantes reflexões, questões que a professora Maria Lúcia está levantando aí. E antes da resposta do Álvaro, das considerações do Álvaro, eu queria, Álvaro, colocar aqui também, para você até responder em bloco, a questão aqui da Lucila Miranda. Ela pergunta como o lidar com a morte ou doenças incuráveis é ensinado aos estudantes de medicina. Então, eu acredito que as questões levantadas pela professora Maria Lúcia, essa questão da professora da Lucila, elas são bem relacionadas. Então, você poderia respondê-las em bloco. Ok, Álvaro? Podemos ouvir mais alguém, João? O tempo está se aproximando, 3 falas e a gente responde em bloco, não? O Fábio colocou aqui que quem quiser falar pode se inscrever aqui no chat. Alguém o fez ou não? Aí eles colocam aqui bonita reflexão dos apresentadores e apropriação de um conto que fala das possibilidades de escuta e comunicação humana. Nesse momento precisamos de diálogo entre as áreas. Eu vou ler porque acaba sendo uma manifestação das pessoas, não é? E querer fazer a manifestação verbal. Aqui tem o Luciano. Vivemos na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil e da prisão cotidiana que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância. A citação do professor Francisco Porfírio. Carlos Cláudio Alencar de Castro, intervenção muito pertinente da professora Maria Lúcia Mose. O tecnicismo tira a capacidade de comunicação do estudante de medicina ao longo do curso. E essa temática da conferência é realmente exceção no meio médico. Antes nós tínhamos a observação aqui do Disseu, aspas, a medicina é minha legítima esposa, a literatura é apenas a minha amante, uma citação do Chekhov. Creio que ele foi brilhante, né, com as duas, assim como o Álvaro e a Fernanda em suas palavras. Parabéns e obrigado. Eu acho que são as manifestações que tem aqui no chat, né? Então, mais alguém? Acho que enquanto isso o Álvaro já poderia ir comentando em cima aí das observações da professora Maria Lúcia e da Lucila. O César Barreira também gostaria, então vamos ouvir aí o César. Pois não, César? Bom dia, boa tarde, um grande abraço. Pode falar. Oi, César. César precisa ativar o microfone, tá com o microfone desativado. César, por gentileza, ative seu microfone. Agora, então,
Escutando? Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Parabenizar muito. Primeiro, essa iniciativa é excelente. Parabenizar as falas aí de Fernanda, do Álvaro, né, a própria introdução do João Macedo. É interessante, realmente eu gostei muito da palavra da professora Maria Lúcia. Eu acho que realmente, falando bem do lado de humanas, né, de humanidades, que é o meu olhar, né, que eu gosto muito de demarcar esse lugar da minha fala de sempre, né, que é essa. Eu acho que esse programa, né, esses debates, eu acho que seria uma questão para fazer parte do cotidiano da medicina, né? Eu acho que essa questão de poder humanizar, né, mais a área médica, né, a área da saúde. Esse momento que nós estamos vivendo, né, ou vivenciando, né, é muito importante, né, para a gente perceber esse cuidar, né? Eu acho que é uma das palavras assim, mais usadas hoje no século XXI, né? O cuidar das pessoas. Eu acho que isso aí está muito presente, né, em todas essas questões que são colocadas hoje na televisão, e realmente essa dedicação dos médicos, que tem sido, e de todos os profissionais da área de saúde, né, que tem sido muito destacada. E eu acho que é interessante a gente ver como é que a gente poderia realmente casar cada vez mais essa questão que, de certa forma, ainda é muito apresentada como dicotômica, né, entre ciência e humanidades, humanidades e saúde. A gente termina mesmo tentando fazer esse casamento, é ainda um casamento um pouco, dentro da minha ótica, meio forçado, né? Eu gostaria que essa questão fizesse parte mais do cotidiano mesmo, do dia a dia, né, da saúde. Essa ideia de levar a medicina para a área do Benfica é genial, né? Eu acho que seria uma revolução, né? Acho que também é utopia, mas tudo bem. Eu gosto muito de dizer que a gente tem que continuar acalentando, né, nossas utopias, né? Então, que eu acho que seria interessante realmente a gente trazer todas essas discussões que a Fernanda colocou, o texto que o Álvaro aborda, né? Ele ontem me fez reler esse texto, né, da angústia, né, que é muito interessante, do escutar, né, do ouvir, né, de entrar, de sair da sua vida e entrar na vida do outro. Eu acho que é muito uma mensagem que passou o texto, tá? E eu acho que, para mim, é só isso. Muitas ideias nesse sentido da gente humanizar mais, cada vez mais, a saúde, a medicina. E eu gostaria muito de parabenizar os organizadores e as belíssimas palavras do Álvaro e da Fernanda. Bom dia. Álvaro. Sou eu? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu fui buscar ali na estante um livro, acho que é de 1600 e pouco, que é o livro do Molière, O Doente Imaginário. Eu tomei esse livro porque ele tem uma dimensão... Alguém tem que desligar aí. Tudo bem? Tem uma dimensão de chacota, né, com a medicina. Então, com os médicos, essa é uma questão da cultura. Eu inseria, como a professora Isabel Rios e a Lília Blima Schreiber, né, que orientou essa tese de doutorado sobre humanização e humanidades e medicina, eu inseri a formação médica no campo da cultura. E mais particularmente na crise da cultura contemporânea, seja a maneira como a gente a percebe, né? Então, como introduzir essas dimensões culturais na formação médica. E aí, com um acento, né, importante, tanto nas chamadas ciências biomédicas, como nas ciências humanas, né? As universidades que têm feito isso, né? Primeira coisa, uma dificuldade nossa, você precisa ter um conjunto de professores que se dedique, além da oftalmologia, além da pediatria, da geriatria, da clínica médica, etc., a pensar a formação médica como inserido dentro da cultura. Porque uma boa parte de nós, professores, vamos pensar a educação médica a partir das nossas lentes, das nossas formações específicas. Então, eu sou professor para ensinar pediatria.
O João é professor para ensinar geriatria. E por mais que a gente discuta a historicidade desse nosso objeto, as demandas objetivas de tratar um bebê de 1.000 gramas, um menino com meningite, pessoas agora com suspeita ou com diagnóstico de Covid, gravemente doente, internadas, hospitalizadas, entubadas, etc. Esse jargão, essa preocupação, esse predomínio, ele realmente, como disse a professora Maria Lúcia, ele termina obstaculizando ou diminuindo os cenários aonde a doença não é transformada, aliás, o doente não é transformado em doença, que não é transformado numa objetificação, né? Numa reificação. Então, acho que a primeira coisa, o professor João Macedo está bastante antenado com isso, é um militante também dessa causa, é de criar um corpo aí em torno do NUDEM que discuta o processo de formação humanística ao longo dos 12 semestres. Várias experiências já demonstraram a falência de disciplinas ou mesmo de módulos, né, que queiram introduzir ciências humanas na formação médica. Não, isso tem que ser, ao longo dos 12 semestres, uma coisa que dialogue com as artes, como essa que nós estamos fazendo, numa dimensão multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, ou, para sintetizar tudo, numa dimensão complexa, como nos fala Edgar Morin, de religação dos saberes. Então, é possível que as forças externas que conformam a profissão médica e a formação médica comecem a se confrontar de uma maneira mais decidida com esse espaço que não é uma ilha de uma faculdade de medicina que comporta 1.000 alunos de diferentes origens e mais de 300 professores, também de diversas origens epistemológicas e de diversas performances universitárias. É realmente um grande desafio, um bom. As universidades que têm conseguido isso têm estruturado um núcleo de desenvolvimento, mas eu só queria chamar a atenção que muito de nós aqui certamente temos experiências internacionais, já fomos usuários de sistemas internacionais, e essa crise, como eu mostrei no primeiro slide, a crise da formação médica, em particular na cultura contemporânea, é uma crise universal. Vale dizer mesmo na crise da condição humana. Mas talvez não exista profissão mais antiga do que a profissão médica, porque eu imagino que há 1.000 anos, ou 2 ou 3.000 anos atrás, quando uma pessoa caía doente, tinha sempre alguém que iria acolher, iria cuidar dessa pessoa. Então, a medicina começa com uma disposição interna de se dispor a cuidar de uma pessoa que sofre. E, infelizmente, os nossos mecanismos de medir isso, a entrada no vestibular e durante os 6 anos, eles são precários. Como diagnosticar uma disposição interna de se dedicar a cuidar, portanto, ouvir, escutar, acolher, respeitar o outro? Eu acho que com isso eu respondo, né? Eu levanto questões que o professor César, a professora Malúcia Bose e a Lucila também, uma vez que existem protocolos, né? Protocolos que algumas vezes são absorvidos também burocraticamente, que são os protocolos de como lidar com a morte, particularmente o protocolo Skype, mas tem outros protocolos, e algumas vezes, quando esse protocolo entra numa dimensão padronizada, você tem o tecnicismo, né? Você tem uma ruptura de uma dimensão autenticamente mais humana para dar respostas concretas a um ambiente concreto, você dá isso de maneira padronizada. E para finalizar, eu diria que nós temos na medicina internacional e nacional vários movimentos se contrapondo, né, a esse excesso do tecnicismo. Recentemente, um movimento italiano surgido na Itália chegou ao Brasil, chamado de Slow Medicine, uma medicina mais lenta, exatamente essa medicina da escuta, né? E ela é capitaneada pelo filho do grande filósofo italiano Norberto Bobbio, chamado de Marco Bobbio, né? Que tem vários livros publicados, traduzidos no Brasil. Mas esse movimento de Slow Medicine é um movimento que quer voltar a essa dignidade da escuta, do acolhimento. Mas a medicina centrada no paciente, que tem forte origem canadense, nos Estados Unidos, na própria Espanha, e a medicina narrativa, com a Rita Sharon,
com a Isabel Fernandes em Portugal, a Rita Charo nos Estados Unidos, o professor Brian Ruiz na Inglaterra. Enfim, há vários movimentos internacionais e vários movimentos nacionais, com a dispersão que nos é peculiar, né, dos nossos projetos institucionais, tentando compreender como formar um médico inserido na cultura, no conflito da cultura contemporânea. Ok, Álvaro. Então, vamos 12h35, vamos chegando aqui ao final da nossa sessão. Queria só ler aqui mais a última observação aqui no nosso chat, da Mary Lúcia da Silva Nogueira. Bom dia, sou professora do Departamento de Geologia da UFC. As atividades da geologia estão sendo mais computadorizadas, indústria 4.0. Tal indústria exige competências socioemocionais tão importantes que já precisam ser desenvolvidas na formação de geólogos, pois imaginem o que a falta de sensibilidade pode impactar na saúde física e mental das pessoas que vivem e trabalham nos empreendimentos ou ao seu redor. Lembramos de Brumadinho. Por tal, pergunto se vocês que estão vivendo com todo o cenário tecnológico, como estão preparando os alunos de medicina? Eu acho que a geologia também teria que ir para o campus da saúde e humanas. Acho que teria profissionais mais sensíveis. Então, uma observação aí da Mary Lúcia sobre a formação, a necessidade também das humanidades na formação dos geólogos, né? Temos mais aqui Paulo Camargo, excelência das exposições e os debates. A Irlis, a escuta não é só sensibilização, mas criação de conhecimento. Freud criou a psicanálise quando decidiu escutar as histéricas. A observação da Irlis. Maria Lúcia vai estar aqui na quinta, e daqui a pouco eu vou anunciar também a nossa sessão da quinta. Renata Rocha, em tempos difíceis, a palavra pode abraçar, acolher, amparar. Que os mergulhos culturais possibilitados nos encontros que se iniciam hoje sejam momentos de vivermos isso, o amparo e a expressão pela palavra literária. Muito bem, Renata, é exatamente isso. A Lucila coloca aqui, obrigada a todos pelo olhar atento e escuta ativa. Hoje, terça-feira santa, dia de Marte, nos pede coragem para se olhar primeiro e assim contribuirmos com o mundo. Então, vamos chegando ao final da nossa sessão. O César está aí digitando. Queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Professora Fernanda, podia fazer as despedidas também, João. Vou já passar a aula. Mais de 50 pessoas aqui participaram. Eu anotei aqui 58 pessoas participaram, algumas já saíram. Então, eu queria só anunciar aqui que na quinta-feira, agora no dia 9, vamos dar continuidade a essa série de sessões em humanidades médicas com o tema saúde mental em tempos de Covid-19. A participação dos nossos professores da psiquiatria, o professor Fábio Gomes de Matos e a professora Luísa Bisol. Okay? Então, ficam todos convidados para nessa quinta, às 11 horas, nesse mesmo canal, fazermos mais uma sessão dessa série Humanidades Médicas em Tempos Difíceis. Então, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a professora Fernanda, para os seus comentários finais, suas observações, e em seguida para o professor Álvaro, e assim nós encerraremos essa primeira sessão da nossa série. Professora Fernanda. Bom, a minha finalização é um tchau, até quinta. Eu acho super válido realmente esse tipo de encontro, foi muito interessante, muito instigante, e eu acho que a gente tem que continuar. É uma forma de a gente se olhar mais e se ouvir mais e absorver mais essas palavras da literatura. Parabenizo o Álvaro pela apresentação dele, muito rica em termos de conteúdo, e mais uma vez parabenizo a iniciativa desses
desses encontros. É isso, até quinta. Ok, professor Fernando, obrigado também pela participação. Álvaro? Agradecer a todos os amigos, agradecer aí a essa parceria possibilitada aí pelo professor João Macedo, diretor da nossa faculdade, a presença, a companhia sempre muito prazerosa da professora Fernanda Coutinho. Agradecer a todos e dizer que foi uma manhã realmente maravilhosa reencontrá-los e poder discutir literatura e poder discutir palavra, escuta, compreensão, transformação, solidariedade, né? E fundamentalmente cultivar a presença do amor entre os amigos e na busca por uma vida melhor. Muito obrigado. Ok, então, obrigado. Um abraço a todos vocês, aos que ficaram aqui até esse momento. Como vou pegar aqui as palavras do professor César Barreira, que coloca por uma ciência mais lenta. Então, sigamos todos com isso em mente, por uma ciência e uma vida também mais lenta. Um abraço a todos e até quinta-feira, às 11 horas, nesse mesmo endereço eletrônico. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Professor Coelho. Fábio? Oi, professor, estou aqui. Tudo tranquilo?